Está começando agora o nosso Play Fã F1, onde você acompanha os principais momentos do que foi notícia no Jornal da Fã de hoje. Rodrigo Valadares é o meu entrevistado a partir de agora. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Depois de um bom tempo em silêncio, Rodrigo, graças a Deus conseguimos agendar essa sua vinda aqui. Bom dia. Em homenagem a Antero, viu, que tão... Insistentemente. Não, mas é um querido amigo e não poderia ser diferente estar aqui com vocês. E muito me honra de iniciar essa rodada nossa de entrevistas, Narciso, aqui na Fã, onde sempre tive a oportunidade, sempre tive o canal aberto. Queria muito que vocês pudessem conhecer a beleza desse estúdio que aqui estamos. E eu fiz questão de elogiar quando cheguei. Já fiz entrevistas nesse mundo inteiro, aqui no Brasil, em todas as maiores emissoras. E pode ter certeza que Sergipe nos orgulha aqui com esse estúdio da Fã FM. Muito bonito, muito bem organizado, equipado. Toda a equipe, Antero, Wendel, que sempre tão bem nos recebe. E parabéns, Sergipe. Não está deixando nada a desejar para o mundo, pelo contrário, está mais bonito. Vocês às vezes não veem só o corte, mas está mais bonito CNN que Globo News. Maravilha. Aqui está dando show, viu, Narciso? Então, parabéns aí, toda a equipe da Fã FM, né, ao meu querido amigo Miro, a Sandro, a Mirinho, a Ricardo, toda a família aqui que faz essa potência que é da comunicação da rádio. Muito me orgulho de estar aqui, que Deus possa abençoar, Narciso, nosso dia, nossa entrevista, nossa semana e o nosso início de campanha. Iniciamos aqui, olha, na Fã, que coisa bacana, que Deus possa nos abençoar e nos dar a vitória em nome de Jesus. Rodrigo, vamos começar exatamente por essa sua decisão. Desde que você anunciou uma pré-candidatura ao Senado, muitas especulações surgiram ao longo desse caminho. Vai desistir, não vai desistir? Na reta final, próxima convenção, uma possibilidade de acordo com o PL Nacional conversando. Vai haver acordo, não vai haver acordo? Rodrigo vai recuar para poder apoiar Valmir e Francisquinho. Enfim, homologado, registrado. Qual a avaliação que você faz desse caminho percorrido até aqui? Veja, Narciso, eu vou até começar pelo final. A questão da desistência, isso nunca partiu da gente, nem houve nunca fala nenhuma em relação a mim. Pelo contrário, todas as nossas falas foram ao contrário disso, de encontro a isso. Eu fiz uma entrevista a um querido amigo, Dr. Fausto Leite, Faustinho, e eram 8 perguntas ou 7, Narciso, e todas as 7 partiam da premissa que eu já estava desistindo. Olha, a primeira, Rodrigo, você vai recuar, a segunda, entendo o recuo, vai ser Moana, e você, Moana, disputa. Ou seja, todas as perguntas, como se eu já tivesse. Assim, eu não sei se foi a narrativa que plantaram, mas a nossa candidatura hoje, e já em campanha, onde podemos já pedir votos, iniciando no dia de ontem, ela é diferente de todas as outras, Narciso. E o recuo, a escolha, perdão, nunca foi uma escolha minha. Foi uma escolha, primeiro, que Deus colocou. Foi Deus que traçou esse nosso caminho. A nossa candidatura ao Senado, o nosso nome como pré-candidato ao Senado, surgiu de maneira espontânea, sem nós termos nos manifestado publicamente oficialmente. O próprio presidente Bolsonaro me lançou em 2 programas de televisão, primeiro no Léo Dias, para minha surpresa, e logo na semana seguinte no Flow, sem eu sequer saber se eu seria candidato ou não. Então foi um caminho muito tranquilo que foi construído, e é nisso que eu entendo a diferença entre político que faz política por poder e por missão. Se fosse para ocupar apenas um cargo político e ter as benesses do mandato, que eu vou dizer, o político que reclama está reclamando de barriga cheia. É muito bom. Você pode ajudar muita gente a fazer muito. Se fosse apenas pelo mandato, eu ficaria como deputado federal, teria uma eleição garantida. Mas se a gente vai para uma disputa de Senado, é porque existe algo na nossa candidatura que não existe em mais nenhuma outra dos nossos adversários, a não ser do PL, que é o propósito e a missão. Ser mais um nome na Câmara Federal é importante Podemos fazer muitos avanços enquanto deputados federais, mas é no Senado que a gente precisa resolver o problema do Brasil. É o Senado frouxo e omisso que existe hoje, por senadores vaselina, senadores sem posição, que permitiram os que a gente vem sofrendo desde que foi instaurada a ditadura judicial no Brasil, que é um fato, é uma realidade. É pelo Senado frouxo e omisso que foi aprovado a lei criminalizando a maconha
E o STF derrubou, e hoje Gilmar Mendes já fala em criminalizar a cocaína. E eu faço um questionamento a você, que tem seu filho nas drogas, que tem seu filho passando por essa dificuldade, ou que é um usuário, que é um adicto, que tem a doença da adicção. Se mais droga resolve o problema. É o Senado Federal que colocou senhoras velhinhas, permitiu que o STF colocasse dentro de jaulas, de cadeias, sob agora de uma membro da nossa igreja, que nem sabia que estava no processo, ela nunca participou de manifestação, passou como curiosa na Praça dos Três Poderes, e essa semana a polícia foi buscar na casa dela uma senhora evangélica, temente a Deus. É o Senado Federal que passa por cima de absolutamente todos os poderes, perdão, é o STF, que passa por cima de absolutamente todos os poderes, com a omissão do Senado Federal e do senhor Davi Alcolumbre. Então, a nossa candidatura entra nesse propósito. Recursos, emendas, a gente pode falar muito disso. Projetos aprovados, vamos falar muito disso. Mas o Senado tem um papel fundamental a partir de 2027. É a nossa última oportunidade de resolver o problema do Brasil. E quem resolve é o Senado Federal. Quem vai colocar freios nos abusos que estão acontecendo em nosso país é o Senado Federal. Mas esse Senado, frouxo, omisso, cheio de traidores, Soraya Tronic, Alessandro Vieira, né, Contarato, traidores não faltam. Traidores do povo brasileiro, não é de uma ideologia, não é de um partido, nem de um político. Traidores da bandeira do povo. Esse Senado não irá responder. Por isso que agora é a oportunidade de mudar de verdade. E mudar com quem tem coragem, com quem tem passado limpo, presente limpo e futuro promissor, para fazer a diferença. E é nisso que está a nossa candidatura. Por isso que desistência, recuo, nunca foi uma opção. Como é que se deu essa construção? Você falou que Bolsonaro fez um anúncio antecipadamente em uma entrevista. Como é que se deu esse desenho do seu nome para essa candidatura ao Senado? Por que eles identificaram que você deveria deixar de disputar a Câmara para passar a disputar o Senado? E olha, Narciso, e você até me perguntando, eu faço até um exercício mental, eu acho que efetivamente eu nunca lancei a minha pré-candidatura. Você que conversou. Se você for puxar minhas entrevistas, foi algo que eu nunca lancei. O presidente Bolsonaro me chama, isso é até interessante falar, e ele atendia a todos. E ele me chama lá no PL, e olha, e a gente conversando sobre como estava a política, ele identificando que aqui em Sergipe e no Nordeste a gente tem esse desafio, que é justamente levar as pautas conservadoras, as nossas bandeiras, para o máximo de pessoas possíveis. A gente precisa mostrar cada vez mais a verdade ao nosso povo. Estamos mostrando. A queda de Lula primordial é no Nordeste. O nosso maior desafio está sendo as grandes capitais, por incrível que pareça, do Sudeste e do Sul. Então, foram nessas conversas que Bolsonaro, olha, Valadares, ele me chama de Valadares, né? As pessoas em Brasília me chamam de Valadares. Olha, Valadares, eu preciso de senadores do meu lado. Eu preciso de senadores corajosos, como o trabalho que você faz. Bolsonaro já via o nosso trabalho na CPMI do dia 8, como relator também do PL da Anistia. Foi mais ou menos nesse meio tempo. Onde ele me chama e diz, olha, eu vou fazer uma campanha nacionalizada. Uma campanha com os meus senadores. Porque é o Senado que eu preciso para mudar o Brasil. E foi logo após, ele vai no Léo Dias, e começa a citar alguns estados, e Sergipe foi o segundo, terceiro. Eu até muito agradeço a Deus em primeiro lugar. Um estado pequeno como Sergipe, que muitas pessoas deixam sempre por último. O presidente Bolsonaro sempre honrou muito o nosso povo. E fez questão de logo nos primeiros nomes falar, olha, em Sergipe é o Valadares que vai ser o nosso pré-candidato. Na outra semana ele foi para o Léo Dias e falou a mesma coisa. Eu tomei como surpresa, as pessoas me perguntando, eu disse, olha, então vamos, se é isso que Deus está nos colocando, e orando muito, jejuando, em propósito. E nós entendemos que essa é a nossa missão. Porque, ô Narciso, se for para ter apenas mais um mandato como deputado federal, eu acredito que o povo nos daria essa reeleição. Eu vejo que, graças a Deus, o nosso trabalho vem sendo reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, e aqui no meu estado de Sergipe, que é o mais importante. Só que existe um propósito que eu falei, existe uma missão, existe algo para ser mudado no Brasil. Existe um novo Brasil que nós queremos construir.
Existe uma candidatura de Flávio Bolsonaro, que é o meu candidato a presidente, onde vou fazer campanha nos 4 cantos de Sergipe e no segundo turno eleito senador por esse Nordeste afora, porque existe um Brasil a resgatar. A nossa candidatura de Senado entra neste contexto. É diferente de qualquer outra candidatura que tem um compromisso de levar o recurso para o município, que é importante, que tem um compromisso de ampliar um grupo político, que é importante, é legítimo. Mas o nosso compromisso é com você, é com o Brasil. É com cada uma das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. É com os meus filhos, com meus futuros netos, com os seus filhos, com os seus netos. Que Brasil você quer viver? É o Brasil eternamente do futuro. É o Sergipe eternamente do futuro. Aonde a gente vê a roubalheira escancarada, fraude contra os velhinhos do INSS. Muita gente não sabe, essa fraude partiu. A denúncia primária dessa fraude partiu do nosso gabinete, inclusive de um pré-candidato nosso, Flávio do Direito Sergipano, onde o seu pai, ou era o seu avô, começou a perceber descontos no seu salário, na sua aposentadoria. Nós fizemos a denúncia junto ao Ministério da Previdência, foi remetido ao TCU e o TCU instaurou o processo primário. E aí desembocou em todo esse escândalo que a gente viu do INSS, onde o nosso futuro vice-presidente Alfredo Gaspar deu aquele show. Então, é INSS, é o esquema do Banco Master, é a corrupção que voltou com tudo nesse governo do PT. É a carestia dos preços, é aumento, é a picanha que não foi entregue, é a cerveja que não foi entregue. É nesse momento, é nesse contexto que surge a nossa candidatura ao Senado. Não para ser mais do mesmo, não para ser... E com todo respeito aos senadores que passaram e que viveram outros momentos políticos. Mas um momento exige coragem, compromisso, não ter rabo preso, não ter medo de ministro supremo. Tudo isso exige um Senado agora. Sergipe precisa escolher o senador certo. Sergipe precisa escolher o senador que vai ter capacidade e coragem, que já mostrou, que enfrenta esse sistema. Dentro dessa realidade das articulações políticas que foram feitas para você chegar até aqui, você fez uma movimentação, digamos assim, que muitos classificam como o isolamento do PL, que foi a saída do agrupamento que tem Valmir de Francisquinho como candidato ao governo do Estado e construiu a candidatura de Ricardo ao governo. Você entende que esse movimento, pela avaliação que você faz hoje, foi o correto ter feito esse caminho de candidatura própria, ao invés de permanecer com a aliança, com o Emílio, com o agrupamento? Narciso, eu sei que não é do entrevistado responder pergunta fazendo pergunta. Minha mãe dizia que nunca se responde uma pergunta com outra. Exatamente, né? Mas pela nossa amizade, me permita aqui a vênia. Você conhece minha trajetória política há muitos anos, Narciso. Aliás, você conhece minha trajetória pessoal. Nós começamos juntos, você me ajudou muito enquanto eu aprendia como é que se tocava uma loja de conveniência dos postos de meu pai, eu garoto, com 18 anos, 19 anos. Você me ajudou muito. Eu ia lá para os postos de presidente para você me ensinar como é que se fazia, né? Narciso, durante essa minha trajetória, quando foi que nós não estivemos praticamente sozinhos politicamente? Você consegue se recordar? Assim, de cara, de cabeça, não. Rodrigo Valadares sempre foi um homem que era rodeado daqueles papagaios de pirata, de grupos grandes. O Rodrigo Valadares sempre trilhou um caminho muito à margem dessa política. Eu faço a pergunta legítima. Faço a pergunta ao eleitor, a quem está nos ouvindo. Deus nos escolheu um caminho diferente. E foi assim em 2018, foi assim em 2022, foi assim na nossa trajetória inteira. 18 foi a sua primeira eleição estadual. Foi assim em 2016, quando começamos com o PTB. Então, foi assim quando fizemos a defesa, a campanha e levantamos a bandeira do bolsonarismo aqui dentro de uma direita sua que ainda estava desorganizada. 18. 18. Deputado estadual. Então, a minha trajetória que Deus colocou sempre foi uma trajetória que enfrentou muito isso que você fala. O isolamento dos grupos tradicionais. Foi assim que Deus sempre colocou a minha trajetória. Então você veja, eu era presidente aí voltando para 16, eu era presidente do PTB e garoto, muito jovem, minha família política muito poderosa na época, vocês se lembram, o senador Valadares, né, que tem o nosso carinho, o nosso respeito,
deputado Valadares Filho, candidato a prefeito. Em 2018 eu sou candidato, estava na coligação deles, mas isolado politicamente. Nunca tive o apoio formal nem da família, nem de grupos políticos tradicionais. Essa foi a minha trajetória. Não reclamo, não contesto, não murmuro. Foi a trajetória que Deus me deu. Em 2024 fizemos uma parceria que eu entendo que foi o que Deus direcionou e foi correta. E eu esperava, dentro do que nós construímos, que era um grupo que realmente ia transformar e mudar Sergipe. Não foi isso que Deus quis. Surgiram, nesse meio tempo, diversos fatores, você sabe no particular o quanto já conversamos sobre isso, o que nos levaram a trilhar um outro caminho, e nós respeitamos. A nossa maior oposição, e você sabe, Narciso, eu fui oposição ao governo Belivaldo, fui oposição ao governo Jackson, enquanto eu era presidente do PTB, sou oposição ao governo Fábio Mitidieri. Eu nunca fui tão destroçado por parte da imprensa quando estive no poder, dentro da prefeitura. E você sabe, no particular, e a gente tem essa amizade, e tem coisas que a gente não precisa compartilhar, e estão inclusive denunciadas dentro de inquéritos na Polícia Federal. O que nós sofremos de maneira sistemática por parte da imprensa, que a grande maioria são de pessoas corretas, mas por parte da imprensa panfletária que se vendeu. Você sabe quando nós falamos em SECOM paralela, que é uma realidade. Quando nós, inclusive, citamos nomes no seu programa. Mas para mim são fatos passados. Para mim isso passou. Nós seguimos, nós caminhamos. Você acha que o grupo está contra você? E eu estava até fazendo uma reflexão. Só foi ter a nossa saída do grupo que os ataques diminuíram significativamente. É uma enorme coincidência. Então, o que a gente vê, e veja, não estou dizendo que foi a prefeita Emília que promoveu os ataques. Não foi. Mas ela foi comunicada dos ataques. Você falava ela? Falava ela. Você sabe que eu falei a você. Ela foi comunicada dos ataques. Comunicada de quem partiu os ataques. Comunicado de quem, dentro do grupo político, articulava para que fosse desfeito pessoas que nós colocávamos, fossem tiradas do nosso agrupamento e colocados dentro de outro agrupamento dentro da prefeitura. E precisou que fosse atacado Ricardo Vasconcelos, André Moura, os vereadores fossem atacados para que essa pessoa fosse exonerada das suas funções. Mas nós falamos há um ano para a prefeita Emília isso. As denúncias de corrupção que estão chegando... Quem era essa pessoa? Hugo Exódio, todo mundo sabe disso. Ele atuava contra você? Não, contra vários. Contra vários. Eu falei isso para a prefeita Emília. Ela disse, Rodrigo, marca uma reunião com as pessoas que foram assediadas. Eu disse, está marcado. Tem as mensagens todas. Está marcado. Digo, eu tenho 7 aqui para dizer. Pessoas que eram da administração, que eram chamados por ele para oferecer cargos maiores, com horário flexível, e aí entenda o que você quiser, diferente do que acontecia na assistência social, onde tinha um horário certo de trabalho. E a proposta era muito simples, que era não nos seguir mais e seguir outro agrupamento, dentro do mesmo agrupamento, mas seguir outros candidatos. E veja, essas denúncias agora se tornaram públicas. Várias denúncias de corrupção que eu fiz diretamente à prefeita Emília, hoje estão aparecendo. Eu não queria que isso acontecesse. Lá em março, eu conversei com ela por 3 ou 4 vezes, né? De maneira muito franca, séria, e eu gosto dela. Eu sinto que Deus ainda tem um propósito com ela, eu sinto que Deus ainda pode tirar ela desse lamaçal. Que eu disse na fã, e eu digo de novo, eu não acredito que Emília seja uma pessoa corrupta. Eu não acredito. Agora, acredito que existe muita corrupção dentro da prefeitura que está sendo permitida, e isso tem que mudar. E não sou eu que estou dizendo, são as operações policiais que estão mostrando isso. Então, eu vejo com muita tristeza isso, eu espero que realmente faça mudança. Uma coisa que Moana falou até para ela, na última conversa que eu não estive, ela disse, Emília, pelo menos troque os DARFs, troque os diretores financeiros. E você veja, estourou aonde? O diretor financeiro, cargo comissionado da irmã do Eduardo Amorim e do Edivan Amorim. Então... Você não se arrepende, então, dessa movimentação? Não, veja, não foi uma movimentação que nós buscamos, foi algo que aconteceu natural.
Porque nós começamos a ser atacados pelo grupo que nós fazíamos parte. E sempre compartilhando com a prefeita Emília. Emília, olha, a pessoa tal, Leila, que trabalhava na Ilha FM, ela está pagando jornalistas, assim, assim, assim. São esses que estão na folha de pagamento. Veja, eu não estou acusando aqui, eu estou falando o que eu disse a ela. O que eu disse a ela. Assim, assim, assim. Geraram uma SECOM paralela dentro da sua prefeitura. Eu disse isso a ela. Na época, Ricardo era secretário. O argumento que levaram era que Ricardo não fazia defesa, enfim. E eu disse, o problema está na Insurb, o dinheiro está saindo da Insurb. Abra o olho em relação a isso. Hugo, hoje está sendo investigado formalmente pela polícia no contrato do lixo. Isso foi algo que nós alertamos em março, em abril. Nada era resolvido. A Emília fez aquela declaração que voltaria com a gente. E aí, os ataques se avolumaram. Porque, Narciso, veja, eu sempre fui atacado, sempre fui criticado e é democrático. Quantas vezes você já me criticou? Quantas vezes? É democrático. Agora, quando você vê um ataque surgindo e imediatamente dezenas de jornalistas e páginas e comentários com a mesma narrativa, existe algo coordenado e diferente. Muitas vezes, eu vejo a Domingueira, você tem uma opinião, Faustinho, que é outro excelente colunista, tem uma outra opinião, um outro colunista tem uma outra opinião, e você vê que cada um colocou a verdade, a sua opinião. E isso é o jornalismo para mim, independente. Agora, quando você vê uma narrativa sendo propagada com força por pessoas que estão dentro do nosso agrupamento, então isso foi a ponta do iceberg que revelou muita coisa. A palavra de Deus diz em Lucas 8, não há nada oculto que não seja revelado no devido tempo. Então foi natural. A questão do PL, eu já expliquei isso várias vezes, mas assim, algumas vezes pessoas querem saber da verdade e outras preferem escutar as versões. Amorim foi expulso do PL e ele sabe disso. Por divergências pessoais com o Valdemar. E você foi o único que deu a exclusiva, enquanto muitos diziam, eu duvido que Amorim perca o comando do PL pela amizade com Valdemar nem mais atendia Amorim. Tal qual chegou o nível de desgaste. Emília sabe disso, que o próprio Valdemar falou. O próprio Valmir sabe disso. E nós passamos aí, eu acho que 7, 8 meses. Seria Valmir o presidente. Valdemar me chamava várias vezes. Presidente, por mim não tem problema. Na prática, no cotidiano, você sente ou sentiu alguma dificuldade a partir dessa decisão? Retaliação de algum aliado político? Ou acha que a decisão foi acertada? Não desse afastamento, na prática, do dia a dia, essa decisão do afastamento de formar um grupo independente, veja, você sentiu dificuldades após tomar essa decisão? Na verdade, eu nunca rompi com Emília. Emília fez um tweet e rompeu conosco. Ela tem os motivos delas que nós respeitamos. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém que não queira. Ponto. O que nós fizemos pela campanha de Emília, fizemos porque acreditávamos, porque esse é o meu perfil, esse é o perfil da vereadora Moana, de dedicar-se corpo, alma e coração. E Sergipe viu o que a gente fez, eu não preciso falar. Não apaguei nada, está tudo nas minhas redes sociais, é só ir lá olhar. Emília resolve romper com a gente quando o PL lança uma candidatura ao governo. Ao mesmo tempo que os republicanos também diziam que ia ter um nome. E dentro de um grupo político, Narciso, onde você não tem um nome consolidado, é natural que surjam vários nomes e exista uma composição. Emília não quis fazer esse diálogo de composição, pois era uma exigência de Edivan Amorim, que detém o domínio da prefeitura, que houvesse a nossa expulsão. Com a candidatura, a pré-candidatura lançada de Ricardo, que volta a dizer, foi uma pré-candidatura lançada ainda dentro do agrupamento, aonde pretendíamos discutir qual seria as composições durante as convenções, o que é o normal. Emília entendeu que deveria romper conosco, nós respeitamos, e seguimos o nosso caminho. Eu sempre fiz política dessa maneira com o meu povo, com Deus e com o meu povo. Isso não precisa mudar. Nós vamos ao intervalo comercial. Espero que você esteja gostando. A gente volta já já. Diariamente, o portal Fã F1 informa leitores e seguidores dos principais acontecimentos em Sergipe, no Brasil e no mundo.
Pautado pela responsabilidade e compromisso na informação, o portal une agilidade e precisão na apuração dos fatos para entregar a notícia com credibilidade e rapidez. No site, no Instagram e no YouTube, abordagem completa e multiplataforma de assuntos que afetam o seu cotidiano. Política, saúde, esporte, entretenimento, além de reportagens especiais. Também tem espaço para os bastidores, além da opinião semanal da coluna domingueira. Portal Fan F1, onde ética e compromisso movem a informação. Seja bem-vindo a Saman Moda Jayco, a mais nova marca do Grupo Saman. Um espaço moderno pensado para te receber com todo o conforto e apresentar a melhor tecnologia e inovação. Nossos SUVs unem desempenho, eficiência e autonomia de até 1.200 km, com uma condução silenciosa e design marcante. Venha nos visitar e descobrir o que a evolução da revolução tem para te oferecer. Na sua construção, chama Apolo. E pra tirar do chão, chama Apolo. Se é um festão, chama Apolo. Força e precisão, chama Apolo. Em Sergipe e em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou guindaste? Ligue 3041-5931 e chame Apolo. Para o alto, precisou. Chama Apolo. Concretizar negócios de forma rápida, segura e eficiente. Essa é a missão que move a Valor Imobiliária. Acredita no poder transformador do esporte e no potencial do povo sergipano. Por meio dos programas Bolsa Atleta e Atleta de Valor, apoiamos talentos com incentivo financeiro e estrutura profissional. Investimos em histórias de superação, porque acreditamos que o esporte transforma vidas. Valor Imobiliária. Mais que negócios. Construímos valores. Chegou a hora da sua vida brilhar. A J. Nunes apresenta um novo projeto na Barra dos Coqueiros para você aproveitar todos os dias. O Aurora Mais Viver tem apartamentos com 2 quartos, jardim privativo para as unidades do térreo e uma área de lazer inspirada em resort. Tudo isso com até R$66 mil de subsídio. Sua vida vai brilhar aqui. Saiba mais. 7999-649-7709. Construção e incorporação J. Nunes. Toda nova história começa com uma escolha. E a sua pode começar aqui. Ibirá, novo empreendimento da Lute, na Alameda Serigê. Região planejada e com grande potencial de valorização na Farolândia. APs de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda e área de lazer completa e equipada. Localização, conforto e praticidade no mesmo lugar. Tudo para deixar a conquista do seu novo lar ainda mais próxima. Ibirá, a origem da sua nova história. O empreendimento Lute. Na conquista do primeiro imóvel, na construção de um patrimônio para a família, no investimento que representa anos de trabalho e planejamento. Sabe o que está presente nas decisões mais importantes da vida? Confiança. No dia 27 de agosto, celebramos a competência que protege os seus sonhos e investimentos. A competência de quem faz acontecer. Parabéns, Corretor de Imóveis. Uma homenagem do Cresce Sergipe. Há 3 décadas, uma empresa de base familiar, nascida em Sergipe, decidiu transformar segurança em confiança. Hoje, o Grupo NC conecta a tecnologia, estratégia e pessoas para proteger patrimônios, empresas, condomínios e vidas em diversos estados do Nordeste. O Grupo NC segue investindo em inovação para entregar mais eficiência, agilidade e tranquilidade aos seus clientes. Grupo NC. Você pode confiar.
A Fan FM deixa você bem informado o tempo todo. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, acompanhe o Jornal da Fan. Líder de audiência segundo Cantar Ibope, com Narciso Machado. Ao meio-dia e às 5 da tarde, o Painel 99 traz informações de qualidade e boa música. E a todo instante, fique por dentro do que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo, com os boletins do Fan Notícias. Tudo isso também está disponível online, no portal Fan F1, no site da Fan FM e em nossas redes sociais. Fan FM, jornalismo com credibilidade e respeito. Voltamos com o nosso Play Fan F1, o programa que traz para você um resumo do que foi notícia no Jornal da Fan de hoje. Continue assistindo. Vamos à resposta a Magna Santana. O que é que diferencia Rodrigo Valadares dos candidatos que ela citou aí? O Alessandro Vieira, Rogério Carvalho, André Davi. Ainda bem que você lembrou para não tomar bronca da nossa querida amiga muito competente Magna. Olha, veja, primeiro que vejam a pluralidade de candidatos, né? O volume de candidatos. Eu acho que essa é a primeira eleição aqui no estado de Sergipe, que a gente tem tantos candidatos a Senado, e isso é muito bom, que o eleitor vai poder fazer a sua análise. Muito me entristece de ver a falta de respeito, primeiro a você, o eleitor, e aqui a Fan FM, dos demais candidatos não terem confirmado a presença aqui no debate. Assim que nós fomos convidados, de imediato, pode confirmar, não sei nem quem vai, nem quem não vai, nós estaremos. Eu acho que se um candidato não tem a capacidade, a altivez de defender as suas ideias perante um debate, como é que ele vai ter coragem para enfrentar o crime de verdade que está lá em Brasília? E você veja tantos candidatos, e a gente comentava agora de pastora Salete, esse candidato a vice, uma coisa que eu dizia, né? Eu disse, Ricardo, como é que ela vai ser candidata? Ela vota com o André Moura, ela vota com o Gilson dos Anjos aqui para deputado estadual, ela vota com o Iandra, né, que tem nosso respeito, então ela está toda na chapa de lá. Vejam como está uma salada de frutas essa eleição. Mas uma coisa eu digo a você, eleitor. Na vida você não escolhe adversário, você não escolhe concorrente, você não escolhe quem vai enfrentar. Você sabe que Deus tem para a sua vida e é isso que eu sigo e vou para frente. Os demais candidatos, nós iremos fazer o debate e eu espero que eles possam participar dos dois debates de maneira frontal. Eu sei das duas candidaturas que são totalmente diferentes de todas as outras, que é a nossa, Rodrigo Valadares, e de Coronel Rocha, o nosso segundo candidato a senador. São as duas únicas candidaturas que estão enfrentando de maneira frontal o problema do Brasil. Os abusos dos ministros do STF. Os abusos do ditador da toga, Alexandre de Moraes. E olha, defender impeachment de Alexandre de Moraes, Narciso, não é dizer o rito constitucional, não é dizer de maneira genérica, sim cometer, não, os crimes já estão cometidos. E nós somos a única pré-candidatura nossa do Coronel Rocha que falamos de maneira clara. Nós vamos impeachmentar Alexandre de Moraes, colocá-lo no banco dos réus para responder pelos seus diversos crimes contra a nação brasileira, contra as senhoras do 8 de janeiro, contra o presidente Bolsonaro, os abusos reiterados de poder que protege os criminosos, que protege os bandidos, que protege as facções criminosas em nosso país, que vão a favor de aborto, a favor de liberação das drogas, as decisões monocráticas que um Senado frouxo e omisso como temos hoje, que não se respeita, não peita o STF, uma decisão que é tomada por 513 deputados, 81 senadores, sancionado ou vetado pelo presidente da República, derrubamos o veto e um ministro na decisão monocrática suspende. E um Senado frouxo, com um presidente frouxo como Davi Alcolumbre, não tem coragem de enfrentar esses bandidos. Essa é a nossa diferença. E eu faço um desafio ainda maior, minha amiga Magna e a cada um que está ouvindo. Você já viu algum candidato ao Senado falar nessa postura, de maneira tão incisiva e direta? Porque o controle hoje está na sua mão. Conversa bonita, qualquer um pode falar. Eu quero saber de compromisso público. E eu faço um desafio aqui a todos os candidatos a Senado. Vamos no cartório registrar em ata oficial, em compromisso público, se comprometer em impeachmentar Alexandre de Moraes. Não é
teoricamente, é pelos crimes que ele já cometeu, fazer um compromisso em cartório público, com registro de firma, sob pena de perda de mandato para quem não cumprir. Eu faço esse desafio a todos os candidatos assinados de Sergipe. Quero ver quem vai aceitar esse desafio. Pode dizer o dia e eu aguardo no cartório. Na semana passada você postou uma crítica a André Davi e no final da mensagem você disse que ele poderia não estar se posicionando com relação ao STF por causa das investigações aí em torno dos 240 mil e por ter aliados bandidos. Quem são os aliados bandidos de André Davi? Quem vai responder é a polícia. O que a gente sabe é que o agrupamento do qual ele faz parte, do qual André Davi faz parte, do qual Eduardo Amorim faz parte, do qual Valmir faz parte, está sendo investigado pela polícia do nosso estado por denúncia em corrupção. Em contratos emergenciais e contratos milionários para aquisição de fardamentos e kits escolares. A cunhada de André Davi é investigada por contratos que somam cerca de 20 milhões pela polícia do nosso estado. Quem vai falar é a polícia. André Davi está sendo denunciado em diversas frentes na questão da aquisição de totens, por ter feito uma licitação por inexigibilidade por a questão de patente. E isso é pacífico pelo STJ, que a patente não exclui a concorrência. Há também denúncias de sobrepreço contra o próprio André Davi na aquisição desses totens. A irmã de Eduardo Amorim e de Edivan Amorim, que é o chefe político de todos esses, a secretaria dela, o cargo de confiança dela, o DAF, o diretor financeiro, apreenderam 240 mil reais. Foi exonerado agora Hugo da Exoge, da Insurb, e Tiago da Ceplog, que faz as licitações. A polícia está investigando contratos do lixo na prefeitura de Aracaju. Tudo isso eu falo, Emília. Tudo isso. Inclusive uma emenda nossa, que nós mandamos para a Escola Cívico-Militar, que queriam botar metade para aquisição de esses kits escolares. E Moana teve que ser muito dura, e Moana com Edna Amorim, e dizer que a gente não ia aceitar que as nossas emendas fossem para isso. Porque sabemos que a grande maioria, não todos, mas a grande maioria de kit escolar e fardamento é safadeza. É comissão para o agente público que está comprando. Não estou dizendo que foi o que aconteceu. Quem vai responder é a polícia. Então, veja, é o que eu digo. Quando eu digo bater um usuário de droga e bater morador de rua é fácil, mas está envolto a criminosos. E combater esses criminosos é que é o X da questão. Porque o crime que acontece na ponta, quando você tem seu celular roubado, o crime que acontece na ponta, ele parte da organização criminosa. O roubo de celular existe porque existe o receptador que vai vender aquele celular. Esse receptador está ligado a uma organização criminosa. Essas organizações criminosas hoje estão em prefeituras, em governo de estado, prestando serviço de kit escolar, de fardamento, de drones, de totens, de lixo. Esse é o verdadeiro crime. Quando o crime chega na ponta, num assalto, num roubo de celular, esse crime vem ligado a uma organização criminosa. Esses são os verdadeiros bandidos que nós devemos combater em Brasília, que nós devemos combater aqui em Sergipe. E eu faço uma pergunta: como é que um senador vai ter coragem de enfrentar um ministro do STF se ele mesmo está sendo investigado por roubalheira em prefeitura? Se ele mesmo está sendo investigado, a cunhada, por roubalheira em prefeitura? O André Davi tem que explicar suas relações familiares, porque ele dá tapa na cara de vagabundo e tem que dar mesmo. Mas ele esqueceu que o sogro dele já foi preso. O sogro do André Davi já foi cassado. Falecido, que Deus o tenha. A cunhada já está envolvida em escândalo. Edivan Amorim, ele tem um conglomerado de empresas em nome de terceiros, de seus filhos, de sua mãe, de sua esposa, de diversos ramos, com ramificações. Tem 400 páginas disso. Isso tudo vai vir ao ar, vai vir à tona. O STJ reconheceu fraude contra credor. Edivan Amorim fez uma fraude de 72 milhões contra o Banco do Nordeste, dinheiro seu. E quando você, pequeno agricultor, não consegue acesso ao plano safra,
Não consegue acesso agora com o El Ninho. Você de Glória que está perdendo a sua safra. Você de Monte Alegre, Sergipe, que está perdendo a sua safra. Você de Carira que está perdendo a sua safra e não tem acesso ao seguro, que está caríssimo. É porque esses grandes empresários, como o seu Edivan Amorim, que foi reconhecido pelo STJ como fraude contra credores, contra o Banco do Nordeste, 72 milhões, esses poderosos pegam o dinheiro que era para ir para o pequeno empreendedor, para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar. Isso quem está falando é o deputado Rodrigo Valadares, é o STJ. Era a mãe de Edivan Amorim, era dona de uma cerâmica, a esposa era credora da fazenda, que é dona, o próprio Edivan era credor, fizeram a maioria na Assembleia de Devedores, fizeram a falência, a recuperação judicial, conseguiram 85% de desconto na dívida, 8 anos de carência, taxa de juros de 3 anos. Eu quero saber se você consegue um benefício desse. Você, pequeno empreendedor que tem a sua mercearia de Itabaiana, que tem o seu salão de beleza, que muitas vezes quebrou, que está devendo ao banco, o seu banco lhe dá 85% de desconto na dívida, o seu banco lhe dá 8 anos de carência sem juros para você começar a pagar, pois Edivan Amorim conseguiu tudo isso. Isso está documentado, isso está em processo no STJ. Então veja, eu quero, André Davi, que você investigue, só para finalizar, Narciso, investigue esses criminosos, investigue esses bandidos, investigue a corrupção da Prefeitura de Aracaju. E volto a dizer, não creio que Emília seja corrupta. Mas Edivan Amorim, que manda na Prefeitura, colocou os seus secretários inteiros, só com o objetivo de fazer caixa. Pode me processar, Edivan. Mas o dossiê que eu tenho contra você é mais de 400 páginas de suas artimanhas de mineração, de suas artimanhas de fraude contra credor, você vai fazer uso de suas artimanhas dentro da Prefeitura de Aracaju. Você fica num telefone em Minas Gerais, seu Edivan Amorim, mandando fazer maracutaia da Prefeitura de Aracaju para fazer caixa. Enquanto a coitada da Emília fica lá, refém, você dizendo que botou dinheiro. Vamos perguntar o que o prefeito lá da Bahia, foi que ele ajudou aqui. Vamos fazer esse embate. Me permita Fiquei muito tempo calado, Narciso, mas isso precisa ser dito. Porque por esse povo foi acusado das piores coisas. E viralizaram cortes, viralizaram várias coisas. Povo bandido, povo safado, que tá roubando dinheiro do povo de Aracaju. Acreditamos num projeto de libertação do nosso povo. Virou uma ocrinha essa prefeitura. Emília, tome tento, muda esses secretários. Quem está dizendo é o deputado Rodrigo Valadares, pode me processar. Virou uma ocrinha a prefeitura de Aracaju por causa de Edivan Amorim, que é um psicopata por dinheiro. Exclusiva. É um psicopata por dinheiro. Não pode ver um fundo partidário. Não é, senhor Edivan? Valdemar sabe disso. Você pretende... Não pode ver um dinheirinho público. Um caba que é rico. Você pretende... Agora, fez fortuna licença, como? Rodrigo. Fez fortuna como? Sendo o genro de João Alves. Coitado de João Alves, outro que foi usado. Olha, Edivan usou João Alves. Traiu e enriqueceu. Montou suas fazendas. Usou Deda. Como o Deda bem disse, foi o sabão Omo. Está usando Emília hoje. Quis também nos usar. Agora, quem não entra na OCRIM do seu Edivan Amorim, aí ele bota pra fora. E me processa, Edivan Amorim. Quem tá falando é o deputado Rodrigo Valadares. Mas são 400 páginas que eu vou meter pro público pra ver o mafioso que você é, o bandido que você é. E você é o chefe de André Davi. Eu quero que André Davi lhe investigue. Investigue o seu complexo de empresas em nome de terceiros, de laranjas. Quem é o seu Antônio? Que entra e sai de várias empresas suas. Vamos destrinchar. Tudo isso está público. E nós iremos disponibilizar esse dossiê de mais de 400 páginas só com o que está público. Fora do que ele tem de energia solar, que ele bota em nome aí de laranjas. Então, essa pergunta você já respondeu. É um ocrim. A Prefeitura de Aracaju se transformou na mão de Edivan Amorim. Pode me processar. André Davi, seja homem. Pare de dar tapa na cara de noia. Investigue Edivan Amorim. Investigue sua cunhada e se investigue. Você está no meio da roubalheira também. Essa vai ser a sua estratégia na campanha, colocar esse relatório para o povo ter conhecimento?
Então tem estratégia, meu irmão. Aqui Deus falou, eu mandei falar. Ou Deus mandou, eu falei. Não tem, meu irmão, minha estratégia é botar o joelho no chão, orar e Deus dá o direcionamento. Eu nunca falei disso. Agora, Deus é bom. Você vê que foi profético, né? Que eu disse, olha, eu vou lá, a primeira entrevista que eu vou fazer, Narciso, vai ser com você. E pode ter certeza que vai ser para dizer muitas coisas. E Deus já vem dizendo. Não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada oculto que não seja revelado. A própria Emília profetizou, glória a Deus, que quer que tudo venha à tona e que venha mesmo. Que venha mesmo, que tem muita coisa nessa prefeitura que precisa vir, Emília. E Emília, por favor, eu votei em você, nós lhe elegemos. Se livre dessa quadrilha em nome de Jesus. Governe para o povo, minha filha. Nós acreditamos em você. Mas a prefeitura de Aracaju se transformou num alcrim, Emília. Emília, como é que em 1 ano e meio vocês quebraram a prefeitura, vocês tiraram de a mais para ser no CAPAG, na capacidade de pagamento? 1 ano e meio. Vocês acabaram com as finanças de Aracaju. Emília, por favor, lhe faça um pedido como eleitor, como aracajuano que sou, que fui para a rua pedir voto. Emília, você é uma pessoa direita, você é uma pessoa correta, você é uma pessoa que eu sei que conhece ao nosso Senhor Jesus. Mas fique até olhando quem você está dormindo ao lado, Emília. O que está acontecendo nessa prefeitura é insano. O que está acontecendo nessa prefeitura, Emília, é imoral. E eu sei que não parte do seu coração. Não cai nessa conversa que Edivan teve que captar para botar dinheiro na campanha. Isso é mentira, sua campanha foi de graça. A gente foi para a rua de graça. O povo foi para a rua de graça. Edivan enganou muita gente. Faz fila de gente aqui que ele enganou. Dizendo que era captando para a sua campanha. É mentira. Então, Emília, se livra dessa organização criminosa, minha filha. Se livra. E André Davi, é o que eu digo, meu irmão. Dá tapa na cara de usuário de droga é fácil, de morador de rua. Agora, com tanta corrupção, se investigue. Esse negócio do drone, como é que está esse negócio do drone aí? Explique para o povo essa questão do drone e vamos ver o que é que ele vai explicar. O que é que fala sobre drone? Vamos ver o que é que vai aparecer. Tem mais uma denúncia? Vamos ver o que é que a polícia vai dizer. Não, já estou aqui alertando antes para que a merda não seja maior. Porque eu não desejo, Narciso, eu não desejo do meu coração ver a prefeitura de Aracaju, que nós elegemos, que nós fomos pedir voto, que o nosso povo bolsonarista de bem abraçou na situação que está. É denúncia de corrupção atrás de denúncia, dinheiro apreendido. Olha, eu discordo de Edivaldo em absolutamente tudo, mas Edivaldo falou a verdade. Isso nunca aconteceu. Pegaram 240 mil reais em dinheiro vivo. Isso nunca aconteceu na prefeitura de Aracaju. Rodrigo, então há algo muito grave acontecendo. Exonerou agora Hugo e Tiago, não acho que foi à toa. É porque a imoralidade e a obscenidade que está acontecendo na Insurb é algo gritante. Tiago é um rapaz do bem, eu ajudei com ele, mas refém dessa alcrim que Edivan Amorim comanda. Tiago é uma pessoa da confiança, foi motorista, inclusive, de Edivan. Tiago é um menino de bem, rapaz, que pode acabar sua vida aí atrás das grades. Por causa de um psicopata por dinheiro e por poder que se chama Edivan Amorim. Então, isso que eu digo. Dar tapa na cara de usuário de droga é fácil. Dar tapa na cara de morador de rua é fácil. E eu respeito o trabalho que o André Davi fez enquanto delegado. Mas o verdadeiro crime, André Davi, é esse que eu acabei de falar. Investigue os poderosos. Se investigue, você também está denunciado. Investigue o seu chefe, Edivan Amorim. Se quiser, eu lhe mando o dossiê. Porque o que está acontecendo na prefeitura de Aracaju é gravíssimo. E eu faço um apelo, Emília. Tome as rédeas da sua prefeitura, minha filha. A gente peca por ação, mas também peca por omissão. É dever do gestor. Não é o secretário. O secretário quem escolhe é você. Errou, puna. Agora, já sabe que tem problema. Troca tudo. Tira esse povo de Edivan é um psicopata. Bota a gente de bem, faz chamamento público. Faz que nem Eduardo Campos fazia. Pega técnicos do Banco do Nordeste, do Banese, da Caixa Econômica, pessoas concursadas, pega advogados, pega médicos, pega pessoas técnicas da área que não têm vínculos políticos. Porque o seu Hugo, e eu denunciei isso, Emília, e tá isso, foi exonerado por causa disso. A única coisa que ele fazia... A argumentação é que a exoneração foi para a coordenação da campanha. Você acha que não foi isso? Uma semana depois da denúncia de Ricardo. A única coisa que o Hugo faz
era chamar as pessoas que estavam nomeadas na prefeitura, de qualquer vereador, para mandar apoiar os candidatos dele. A única coisa que o Hugo fez durante esse negócio foi o que vai ser investigado pela polícia, nos contratos de lixo, e assediar os servidores da prefeitura para votar nos candidatos dele. Foi isso que ele fez. E ele foi exonerado por isso. A desculpa é essa. Uma semana depois da denúncia de Ricardo. Nós, quando fizemos a denúncia, não tivemos força. Precisou o presidente da Câmara denunciar para que alguma atitude fosse tomada, e ainda bem que foi. São 9h01, tempo estourado, não vou conseguir fazer interação do público ouvinte com você, porque você resolveu nesse final do programa fazer esse profundo desabafo, né? Aí com relação a toda essa situação. E eu lhe pergunto, com toda essa realidade, num caso hipotético, em que haja um segundo turno em Sergipe e que o candidato do PL não esteja nesse segundo turno, com toda essa realidade, uma reaproximação então, nós não trabalhamos nós não trabalhamos com cenários futuro e se qualquer coisa, né? E se qualquer coisa, se cair um meteoro aqui, não cai. Nós temos o nosso candidato Ricardo Marques, PL 22, e esse é o nosso time. Ponto final. Não tem hipótese de pensar no futuro. E vamos para cima para a gente vencer e libertar Sergipe, libertar o Nordeste e libertar o Brasil com Flávio Bolsonaro. Até quarta-feira. Obrigado por sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã.